Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio sobre NFL no podcast Cara dos Esportes. Hoje o patrão ficou maluco, patrão no caso eu sou o único patrão, eu o único funcionário no podcast Cara dos Esportes. 3 episódios num só, 3 top 5 aqui nesse episódio do podcast. O primeiro eu vou postar aqui no feed aberto, os 3 você confere assistindo ou escutando o podcast na íntegra, se tornando apoiador. Se torne apoiador que você tem acesso a todos os episódios extras por áudio lá no caradosesportes.com.br. Você pode se tornar membro no canal no YouTube e ter acesso também aos episódios exclusivos em vídeo. Eu sei que para muitos de vocês YouTube é mais prático, por isso eu criei essa oportunidade também. Ambos R$14,90 e ambos são vitais para manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Você tá ouvindo aqui, teve algum anúncio meu na última semana, nos últimos meses? Não. Então a gente precisa desse... Nada mais é do que um financiamento coletivo para manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Então, se você quiser ter acesso a esse conteúdo extra e ajudar o podcast, se torne apoiador ou membro lá no YouTube. Serão 3 partes esse podcast. A primeira aqui no feed aberto, que vocês terão acesso também. Top 5 safeties da NFL atualmente. É a posição que eu faria na semana passada, mas aí com tudo rolando de NBA eu não consegui. Depois faremos top 5 coordenadores na NFL, que é um bom complemento ao último episódio, que é o top 5 treinadores na liga. E o terceiro, top 5 General Managers na NFL, né? Top 5 é o cara que toma as decisões na diretoria. General Manager é aquele cara... Tem muitos... A gente bota General Manager, mas muitas vezes o cara que tem um cargo de General Manager é vice-presidente de Football Operations. Tem nomes diferentes, mas o mais comum é General Manager. Mas é o cara responsável pela tomada de decisões sobre o elenco e draft, trocas, mercado de free agents. Então não preciso nem explicar o quão importante são esses caras, né? Então vamos lá, vamos começar pelos safeties. Como vocês estão vendo, episódio solo hoje. Eu e você aqui conversando sobre futebol americano. Aquele geralzão que eu faço antes de cada episódio. Eu esperava encontrar uma posição de safety pior do que eu realmente encontrei. Pra ser bem sincero, nunca é uma posição da mais talentosa. E com o jogo atual na NFL, né, muitos passes rápidos, dropbacks cada vez mais curtos, não tem muita coisa se desenvolvendo no fundo do campo, a posição de safety perde importância, né? E hoje você tem safety que quebra um galho ali como slot corner, você tem um safety que basicamente é um linebacker, você tem o safety do fundo do campo, e você não tem muitos jogadores completos, né? E muitos do que a gente vai debater aqui são caras mais completos. Acho que são uns poucos, né? Mas, em geral, tem vários caras que no papel que eles desempenham são bons jogadores. E você olha ali, o top 5 pra mim, eu tive um top 6 ali, que eu tive que reduzir a top 5. Mas aí você vai na 11ª, 15ª posição, ainda tem bons jogadores, né? Então, é uma posição com uma profundidade ok. Não tem o Troy Polamalu do final dos anos 2000, não tem o Ed Reed, não tem, sei lá, o Earl Thomas, né, para os anos 2010, né, Ken Chancellor e tal, mas tem bons jogadores, né? E vamos começar na 5ª colocação, depois eu vou passar por algumas menções honrosas. O meu 5º colocado é um velho conhecido. Mas ele é um velho conhecido, mas ele não é tão velho assim. Deixa eu confirmar a idade dele aqui. Ele tem 28 anos, que é o Derwin James, safety do Los Angeles Chargers, que voltou a jogar bem na última temporada, né? Ele foi uma escolha muito alta do draft. Foi qual ano o draft dele? 2018? Isso, 2018. Jogou muito bem como calouro, foi primeiro time ao Pro, calouro de defesa, e
tudo, só que aí ele lida com muitas lesões. Ele se machuca em 2019, não joga em 2020, e aí nunca mais foi o mesmo, né? O Derwin James nunca mais foi o mesmo, e até agora ele volta a jogar bem, mas ele não é. O ponto do Derwin James, quando ele era calouro, é que ele era um jogador completo. Ele podia jogar ao fundo do campo, ele podia ser aquele safety mais próximo à linha de scrimmage, ele podia ser o slot corner, ele era bom indo atrás do quarterback, ele fazia tudo. Ele era um jogador completo, fazia tudo que você poderia imaginar. Hoje ele não é mais esse cara, porque eu acho que fisicamente ele não é mais esse jogador, não tem a mesma velocidade, não tem a mesma explosão, mas o que ele é muito bom ainda é patrulhar ali a região perto da linha de scrimmage. Excelente contra o jogo terrestre e ele segura as pontas no ataque aéreo, mas não é especial como ele foi um dia, mas ainda assim um bom safety, um cara que reencontrou o futebol americano dele ali mais como um box safety, né, que a gente fala. Ele teve 5,5 sacks na última temporada, que ilustra um pouco o que eu falei dele atuar mais perto da linha de scrimmage, então ele é o meu quinto colocado. O meu quarto colocado é o Brian Branch, do Detroit Lions, né? E ele é um daqueles safeties ali que são elite. Todos eles, os 4 pra cima aqui são, né? São elite defendendo o passe, né? E ele também é um cara que tem muitos snaps como slot corner e vai muito bem. Ele liderou a NFL em passes desviados na última temporada entre safeties, né? E um excelente jogador, e um excelente jogador logo de cara, né? Ele já foi muito bem como calouro, né? Então ele joga ao lado de um outro cara que não tá no top 5, mas provavelmente top 10, né? Que é o Kirby Joseph. Mas o Brian Branch, pra mim, é o melhor jogador não só do grupo de safety, mas dessa secundária, né? Uma secundária que melhorou muito ao longo dos últimos anos, né? E a equipe investiu, trouxe esse ano o DJ Reed dos Jets, né, depois de perder o Carlton Davis. A escolha do Terrion Arnold como outro cornerback também funcionou muito bem. O Brian Branch também foi uma escolha de segunda rodada em 2023, mas ele teve um grande ano em 2024 e por isso que eu coloco ele, por essa versatilidade e por ele ir tão bem defendendo o passe. Vamos passar para o quarto colocado agora, uma rara contratação cara no mercado de free agents que acaba dando certo, né? Que é o Xavier McKinney, safety do Green Bay Packers, ele que era jogador dos Giants, os Giants não quiseram renovar o contrato dele, ele assinou por um bom contrato com os Packers e correspondeu, né? E mais do que o número alto de interceptações, porque chamou muita atenção isso na temporada passada. Ele terminou com 8 interceptações e a maior parte foram na primeira metade da temporada. Mas acho que interceptação não é um número tão preciso assim. Tem muita interceptação que é aleatória e tal. Mas ele foi muito bem além desse número, né? Ele foi um dos melhores defensive backs contra o passe na NFL na última temporada. E, claro, essas interceptações foram um baita bônus, né? Não devem se repetir. Ele já teve temporada de 5 interceptações com os Giants, né? 3 em 2023. Não é um número sustentável, mas mesmo sem essas interceptações, ele jogou muito bem, defendendo passes e obrigando os ataques adversários a terem que fugir um pouco dele. Então, o Xavier McKinney é o meu quarto colocado. O meu terceiro... Eu até me surpreendi aqui, porque... Recapitulando, quinto colocado Derwin James, quarto colocado Brian Branch, Xavier McKinney é o meu terceiro colocado. Eu não sei se eu falei no começo quarto, mas é o meu terceiro colocado. Segundo colocado, Jesse Bates, safety do Atlanta Falcons, um cara que teve anos ótimos com o Cincinnati Bengals, aí acaba indo para os Falcons, e o 2024 dele não foi tão bom quanto o 2023, mas ainda foi em altíssimo nível, excelente na cobertura, é um dos caras que sempre tem uma estatística, né, de o passer rating, né, o rating em passes na direção do jogador, e o Jesse Bates está sempre entre os safeties que cedem o menor passer rating. Então, eu sei que não tem muita gente prestando atenção na defesa do Atlanta Falcons, mas o Jesse Bates é o melhor jogador dessa defesa, e é um cara que
já teve excelentes anos no Cincinnati Bengals e agora continua nesse nível no Atlanta Falcons. E na primeira colocação, Kyle Hamilton, safety do Baltimore Ravens, né? E a gente tá falando aqui de caras que são excelentes e, assim, defendendo passe e tal. O Kyle Hamilton é excelente em tudo. O Kyle Hamilton já jogou de slot corner nos Ravens, já jogou de free safety. Eu tava olhando aqui um número no Pro Football Focus, né? Ele é o único jogador da última temporada com nota pelo menos 88, defendendo passe, defendendo o jogo terrestre e indo atrás do quarterback. Então, ele é um cara que a gente sabia que ele ia ser um bom jogador no draft dele, né? E correspondeu. Às vezes os caras não correspondem, né? Mas ele correspondeu e é um dos melhores defensores da NFL, ponto, né? Não só safeties, né? Um cara que você faz a lista dos melhores defensores da NFL, ele tem que estar na discussão completo, né? E grande, forte, veloz e tudo que você pode querer no safety, o Kyle Hamilton faz. Menções honrosas aqui, eu tive o Anton Winfield Jr., eu quase coloquei ele na frente do Derwin James, mas ele jogou muito mal na última temporada, mas antes disso era um dos melhores safeties da NFL. Eu botei menção honrosa aqui, ênfase em honrosa ao Minkah Fitzpatrick, né, que é outro cara que ele tá mostrando sinais de declínio. Não acho que ele é mais o mesmo, mas ele foi um safety muito bom por muito tempo. E o outro aqui é o Javon Holland, dos Giants, né, que já apresentou excelente futebol americano na carreira. Não vem de um grande ano, mas ele é um safety muito bom. Acho que essas seriam as minhas menções honrosas. Vamos seguir agora para top 5 General Managers. Mas antes me despeço do pessoal do Feed Aberto. Se torne apoiador, se torne membro no canal no YouTube. Link tá na descrição. É importantíssimo para manter o podcast Cara dos Esportes no ar.